Começa agora o programa Família de Caná. Família de Caná, com a missão de fazer famílias felizes. Olá, muito boa tarde, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao programa da Gospel Mira, ao programa da Família de Caná, 14 horas e 1 minuto, agora 5 de maio de 2026, essa terça-feira abençoada. Abençoado seja seu dia, abençoado seja sua família. No programa de hoje, nós estamos aí um pouco mais próximos de você, com a missão de fazer famílias felizes. Eu sou Samuel Rodrigues e não estou só. Nesta primeira semana do mês de maio, estou acompanhado aqui da Nízia Maia, voluntária do Amor Exigente, que vai compartilhar conosco sobre o 5º princípio do Amor Exigente. Boa tarde, Nízia, seja bem-vinda. Boa tarde, Samuel, obrigada. É um prazer, né? Uma honra. E esse é o 5º princípio, é o que eu mais gosto de falar sobre ele, porque é o que nos falta, né? Nos momentos de dificuldade, que nós temos aquela questão da culpa, né? Nos falta não, nós temos muita, né? Que nos falta, desculpa, que nos faltam às vezes é a coragem, né? Substituir essa culpa aí por coragem e seguir em frente, que é o que funciona, né? E o Amor Exigente nos orienta nisso aí. É uma alegria muito grande estar aqui. Maravilha, Nízia. Seja sempre muito bem-vinda. A você que está nos ouvindo aí pela primeira vez e não tem salvo na sua agenda o número do WhatsApp da Gospel Mira, salva aí, anota, manda uma mensagem para participar conosco. Número 98454-6008, 98454-6008, o DDD 31, né? Escreve no papel aí, depois manda mensagem, participe conosco. E as participações de hoje, por ser a tema de Amor Exigente, a gente vai manter a política, né? A forma com que o amor, metodologia que o Amor Exigente trabalha, que é o sigilo. Você vai poder participar, compartilhar a sua experiência, a sua dúvida, sem a gente expor de qual cidade você está falando, qual o seu nome, tá? Se você fica mais à vontade para compartilhar algum assunto que às vezes é um pouco mais delicado e você quer adquirir conhecimento ou até mesmo passar adiante aí o seu aprendizado ao longo da sua vida, da sua família. Então seja bem-vindo mais uma vez aí, ao nosso amigo Gustavo Barreto, tá aí nos bastidores. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Samuca. Bom, bem-vindo, meu irmão. Sempre bom tê-lo aqui. Aí, parece que tem mais de um mês que a gente não vem, né? Parece, não. O tempo tá passando rápido, mas... Tá passando rápido, parece que tem, porque a gente fica com vontade de estar partilhando para orientar pessoas, né? Que a gente que lida com essa questão dos adoecidos, né? Tanto a família quanto o familiar. Então a gente tem aquela vontade de estar ali para, sabe, para acolher as pessoas que estão precisando, acolher as pessoas que estão em dificuldades, né? E a gente acha que o tempo, né, demorou a passar, mas pensando bem, o ano tá voando, né? Pois é, bem. Então, você, ouvinte aí, hoje vai focar um pouco, trazer algumas referências aí para o seu aprendizado com relação ao 5º princípio, que a gente falou, mas não falou exatamente qual é o título dele, né? O 5º princípio básico do Amor Exigente é o libertador. Então, mês de maio, mês 5, né? Trabalho o 5º princípio, são 12 ao longo do ano. Se você está ouvindo esse assunto pela primeira vez, o Amor Exigente é um aprendizado, uma prática, uma reflexão que é possível acompanhar semanalmente. Aqui a gente faz uma vez por mês para que as pessoas tomem mais ciência e busquem mais informações, mais conhecimento. Então o 5º princípio fala que o princípio básico é o libertador, e o subtítulo tem aqui: a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Então é necessário se libertar da culpa. A culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Ontem mesmo eu ouvi uma palestra, acho que é psicopedagoga, falando para os pais, né, que não tem que ter ali o sentimento de culpa. Depois que você tem conhecimento, você vai ter o sentimento de responsabilidade. Mas essa culpa, ela paralisa, né? E sobre isso que a gente vai falar então hoje. Então, Nízia, como foi ontem, né? Toda segunda-feira que antecede o nosso programa tem a primeira reunião do Amor Exigente, geralmente. Primeira reunião. Então lá geralmente já é uma riqueza também de partilhas. Exatamente. E ontem foi o Luiz Cláudio que fez o princípio, né? E ele, assim, é uma pessoa que
tem uma experiência também que eu vou te contar. Eu olho a minha experiência, a experiência dele, enfim, de todos que estão ali à frente do amor exigente, e todos com êxito, tá, Samuel? Todos saíram daquela dificuldade. Então é por isso que a gente orienta: procure amor exigente, não perca a oportunidade. E quanto mais rápido a pessoa começar a agir, melhor. Porque o problema, quanto mais tempo passar, vai ficando uma bola de neve, fica mais difícil a solucionar. Sim. Então, o que eu sempre falo com as pessoas que vão lá pela primeira vez: continue voltando, que não é que vale a pena, é necessário, porque a gente precisa viver. E nós deixamos de viver por causa do outro, né? E o que é que nos faz deixar de viver por causa do outro? O outro que está no caminho errado, né? Está no caminho errado. Que a família faz de tudo para que ele deixe essa vida, esse caminho que não leva a nada, né? Só destruição. Mas a família não dá conta. Por quê? Sozinho nós não damos conta. Eu só encontrei esse caminho quando eu conheci amor exigente. A culpa foi do que nós fizemos ontem. Até ontem, até eu conheci amor exigente. Então, por que eu vou carregar essa culpa? Essa culpa que não me deixa evoluir, essa culpa que me corrói, me adoece e que me faz tomar decisões erradas. Erradas mesmo, decisões erradas. Por quê? Tentando consertar um erro com o outro. E é aí que vem o problema vai só se agravando, né? A gente sabe, mas se eu não fizer isso... A culpa, ela anda junto com o medo. O medo paralisa. A culpa, ela também não te deixa caminhar. Não te deixa tomar decisões. A culpa não deixa você nem olhar para você. Ontem uma pessoa acolhida lá, ela falou assim, eu perguntei para ela se ela teria como, né, pensar numa meta para ela e tal. Ela pegou uma meta pessoal, fazer algo que fosse bom para ela, algo que há muito tempo ela não fazia. Aí ela pegou e falou assim: se eu te falar a verdade, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. A mulher não sabia nem quem, eu nem sei nem quem sou eu. Ela falou: tem uns 6 meses que eu não durmo, que eu não tenho paz. Eu falei: cheguei no grupo nessas mesmas condições. E cheguei sim. E o amor, a partir do momento que eu conheci amor exigente, que eu fui me libertando da culpa, buscando conhecimento nas reuniões. E outra coisa, a gente tem vergonha, a gente tem culpa, vergonha e medo. São os 3 sentimentos assim que realmente acabam com a vida de qualquer ser humano. E quando eu penso na culpa, nós nos culpamos por algo que nós fizemos no passado. Não é algo que nós fizemos, vamos fazer amanhã. Como é que você vai se culpar de uma coisa que você vai fazer hoje ou amanhã, que ainda não praticou? Então é do ontem. O que o amor exigente nos orienta? Vamos esquecer o passado, né? Não é limpar o passado. Deixa o passado, o ontem nós não temos como voltar no ontem. O amanhã a Deus pertence, então vamos fazer o hoje, que é o primeiro dia da minha nova vida, que é um lema do amor exigente. Ali, naquele primeiro dia, quando você começa a olhar para você, e você participando das reuniões, buscando conhecimento, estando no grupo de WhatsApp, onde nós passamos as informações, né? Vídeos, textos dos voluntários já há anos no Amor Exigente, escritores, psicólogos, psiquiatras, e daí para frente. Profissionais também que a gente coloca lá. Aí você começa a estudar, aquilo vai aliviando, e o seu medo vai diminuindo. Aconteceu comigo, né? Aí o medo vai diminuindo. Quando você menos espera, você já não tem medo mais. E levando em consideração aquela frase do amor do Padre Haroldo, né? Medo de nada, só amor. E eu realmente vivo essa frase do Padre Haroldo. Não tenho medo, não. A vida para mim hoje, eu vivo hoje também. O amanhã, nós precisamos programar o futuro, sim, lógico. Mas sem aquela preocupação
se aquilo vai dar certo ou não. Chegou no momento de executar aquilo que você programou, coloca na balança se vai dar certo ou não. Ainda não estou preparado para tomar essa decisão. Não tome essa decisão. Então o amor exigente, ele nos orienta também a ser coerente, né? Não é, às vezes a pessoa sai da reunião, já chega em casa, o que ele ouviu lá, que é uma pessoa que tem 9 anos, tipo eu que estou no amor exigente, né? Que eu pratiquei, já comecei a praticar as minhas mudanças, mas as minhas atitudes, decisões, eu comecei a tomar, eu já tinha mais de um ano de amor exigente, indo 3 reuniões por semana. Então o amor exigente... E lendo bastante livro, né? Não, eu só li 24, né, num ano. Ai. Ou seja, adquiriu conhecimento. Conhecimento, primeiro. E eu não li só sobre dependência, igual o pessoal acha que amor exigente é só sobre dependência química. Não é. Que o problema do dependente, eu falo que não é nem o uso da droga, é o comportamento. Verdade. É o comportamento. A hora que você me pegou lá em casa, você viu um senhor que estava esperando o Uber ali? Vi. Ele tem 80 anos. Ele usa maconha desde os 18 anos. Nossa. Mas é uma pessoa corretíssima, uma pessoa que você... Não, pra mim é a melhor pessoa lá do condomínio. Aí, como estava subindo o cheiro nas janelas... Descobri isso. Aí o que ele fez? Ele começou a queimar a borra de café para usar. Porque o cheiro da maconha estava incomodando. O cheiro do café não incomoda ninguém, né? Então, mas o cara usa, mas é uma pessoa corretíssima. Aposentado, trabalha até hoje, uma pessoa dinâmica, não é aquela coisa que a gente tá... Só que acredito eu que ele deve usar aquela que ele começou ele tá com quase uns 80 anos, ele deve ter começado a usar aquela de 60 anos atrás, né? THC... Menos químicas, né? É, o THC era 2%. As de hoje ultrapassa 18%. Entendeu? Então é isso que eu falo. Não é o comportamento, não é a droga. Eu falo muito lá em casa, gente, o problema não é a droga, o problema é o comportamento. Porque muda o comportamento, sim. Nem todos, normalmente, muda o comportamento, sobre os estudos que eu fiz, muda o comportamento de quem tem a predisposição a ser um dependente. Porque tem pessoas que usam recreativo, leva a vida normal. Pessoa respeitosa, você precisa ver que pessoa que é. Só que ele não deve ter a predisposição à dependência. E aí ele conseguiu levar a vida normal. Um cara bem sucedido, coisa que a gente não, né? Normal, não acontece com o dependente que continua na ativa. Às vezes vai ter um pico só, né, de sucesso, mas o fracasso é certeiro. Exatamente, com certeza vem. Com certeza vem. Então eu falo, então é não ter medo de procurar ajuda. Às vezes a pessoa tem medo de procurar ajuda. Tem pessoas que partilham comigo, tem medo de procurar. Ela tem medo de tomar uma decisão e dar errado. Gente, se der errado, eu prefiro pecar por estar agindo do que por omitir. Ficar com peso na consciência, depois eu devia ter feito alguma coisa. Exatamente. Se eu tivesse feito isso, será que teria dado certo? Vamos nos preparar, vamos enfrentar e vamos fazer o que deve ser feito. É que Dona Mara fala, fazer o que deve ser feito. Não doa a quem doer. E foi essa postura que eu assumi naquelas dificuldades que eu passei, né? Na época que meu filho teve preso, aquela coisa toda, internado, sumido, mas eu entreguei para Deus e Deus cuidou. E está cuidando até hoje, vai continuar cuidando, porque eu não pedi ele de volta. E Deus sabe que o que eu passei, né, naqueles 13 anos de luta, sem saber o que fazer, e até que caiu o amor exigente na minha vida. E o amor exigente a gente aplica em nós também, não é no outro. Que a pessoa chega achando que vai receber uma receitinha ali, que vai resolver o problema. Olha para você ver como que é a nossa insanidade. Meu filho, 13 anos de uso. Aí eu chego no amor exigente e acho que com uma reunião, um mês, um ano, eu vou conseguir resolver aquilo ali. Não vou.
Não vou. São 13 anos. 13 anos, então olha para você ver, resolver um problema de 13 anos em uma única reunião ou um mês de reunião. Não vai. Não vai, porque o adoecimento já provocou um adoecimento tão grande na gente, Samuel, que nós ficamos perdidos. É um ditado que meu pai usava muito correto. Eu atirava para todo lado, achando que ia acertar. Não acertei nada. Tudo que eu fiz caiu por terra quando eu conheci amor exigente. Então, é procurar ajuda. E aprendi que sozinho não damos conta, não damos mesmo. Tenho essa certeza também. Não é nem convicção, é certeza. Porque quando você descobre que tem mais pessoas vivendo aquela situação dentro de um grupo, né? E cada um que partilha, você acaba juntando ali aquelas partilhas num quebra-cabeça, onde você vai utilizar aquilo que mais se encaixa com você. Porque não é da forma que eu fiz que vai dar certo para todo mundo. Realidade, né? Não, eu falei ontem, não é da forma que eu fiz que vai dar certo para todo mundo. Então cada um vai juntar o que está ouvindo aqui, vai analisar e ver como e quando vai poder agir. Até então, o que nós somos orientados? A ficar calados. Ouvir, não entrar no embate, porque perdemos todas as discussões, todos os embates que a gente enfrenta com o dependente, a gente perde todos, porque eles são muito mais espertos e mais capazes do que nós. Porque nós estamos adoecidos também. Eu nem diria neutralidade, mas eu acho que essa blindagem, né, que o amor a gente vai explicando nos primeiros princípios, no primeiro ano, essa blindagem, porque aqui até no texto de referência fala aqui que, por instinto, né, as personagens que a gente assume dentro da família, vamos tirar a dependência do assunto aqui, dentro da família, a gente vai pegar o personagem ali, ou o perseguidor, ou o libertador, ou a vítima. Exato. Eu acho que o amor a gente diz o seguinte, você tem que ficar blindado. Exatamente. Você não pode ficar no papel de nenhum dos três, porque nos três você vai se complicar. Por isso que ele nos orienta a ficar calado. E ficar quieto. Porque se você tomar partido... E buscar conhecimento. É o que eu fiz. Isso que eu entendi a princípio. E foi o que eu fiz. Hoje eu tenho uma convivência tão boa, tão legal com meu filho, mantendo a minha postura de exigência, de disciplina e também com as regras, tá? Mantenho isso aí. Mas a gente tem uma relação muito boa, muito agradável. E na época, né, da turbulência, ele não podia ir em casa, né? Não cheguei a pedir nenhuma medida, mas até porque ele nunca foi agressivo. Ele nunca, dentro da minha casa, ele nunca fez algo que necessitasse eu tomar uma medida tão drástica. O que me fez que me levou a pedir para que ele não, foi até um pedido, nem foi uma exigência na época, que ele não frequentasse a minha casa. É porque eu não dava conta de ver ele naquelas condições. Amor. Aí fala assim, mas você faz assim, você gosta do seu filho? Gente, pense só analisar, vocês amam seus filhos? Fazendo tudo errado por eles? E aí eu já considero, dentro do meu conhecimento hoje, da minha experiência, eu acho que quem não toma certas atitudes e dá o direito, respeitar e dar o direito do outro, quando é maior de idade, fazer da vida dele o que ele bem achar melhor, aí é falta de amor. É falta de amor. Então procura ler aquele livro lá, Quem Ama Educa, que é o que eu li também. Então eu falo que amor, quando a gente toma certas atitudes, que a gente impõe limites ao outro, é amor, é excesso de amor. Só que para a gente amar o outro, o que nós precisamos? Nos amar primeiro. É o que não acontece quando nós vivemos problemas conturbados dentro da família. Nós, como codependentes, deixamos de
nos cuidar e vamos cuidar do outro. A gente quer controlar a vida do outro. Isso é a coisa das pessoas que não quer cuidar da vida dela. Se eu não quero cuidar da minha vida, eu vou arrumar um outro problema para mim cuidar e deixo o meu. Entendeu? E nisso você vai adoecendo, você vai perdendo a sua identidade. Tudo por medo e culpa. Medo e culpa. Nós temos que ter medo? Sim, nós temos o medo protetor. Eu falo que nem é medo, a gente tem que ter coerência, né? E substituir o medo pela coragem, né? Que a oração da serenidade nos fala muito bem, né? Coragem para aceitar aquilo que eu não posso modificar. Então, o que é a coragem para aceitar? É você aceitar o outro do jeito que ele é. Mas isso não quer dizer que você é obrigado a conviver com o outro. Ou fazer as regras do outro. Ou aceitar as regras do outro, aceitar. Porque hoje nós estamos vendo que os adolescentes, mesmo os mais, né, que tem os adolescentes aí de 40, 50 anos, né? Eles que mandam dentro da casa. Eles impõem os pais, os avós, os tios e a pessoa dentro do adoecimento vai aceitando. Até que chega um momento que uma tragédia acontece. Que é o que nós estamos vendo. Eu falo, a gente, olha, aconteceu na casa do vizinho, mas na minha não vai acontecer. Lógico que vai. Nós estamos banalizando certas coisas. Hoje eu não, né? Eu naquela época, né? Eu tô falando aí do passado. Que o passado a gente não apaga, tá? A gente não esquece, não apaga. A gente até deve usar ele como experiência para buscar novos horizontes, né? Sim. Por exemplo, eu não quero voltar naquele passado. E para eu não voltar, eu tenho que, de vez em quando, ir ali ver o que eu fiz para eu não repetir as mesmas coisas que eu fiz no passado que não deu certo. Hoje eu busco coisas novas, fazer coisas mais... E sou uma pessoa que eu penso muito antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer coisa, eu penso. Sábado aconteceu um negócio interessante que eu lembrei na hora de Amor Exigente. Eu já estava levantei, já estava preparando, já ia preparar o café. Aí meu marido levantou, vamos tomar um café na padaria hoje? Eu falei, mas vamos. Entendendo assim, que eu pensei não, falei, poxa vida, eu tenho meu café, que eu tenho meu ritual do meu café e tal, mas... No passado, com certeza eu ia falar não, ainda ia discutir ainda. Fomos para a padaria, tomamos café, saímos de lá, fomos fazer compra. Acabou que chegamos em casa, já era acho que mais de meio-dia. Entendeu? Fazer algo diferente. Aquilo fez bem para ele. E na hora que eu fiz, ele falou assim, então tá. Eu falei, não, vamos. E ele se surpreendeu, porque ele já fez o convite, já... Com a imaginação do não. Ela não vai. E eu surpreendi ele falando, vamos. E fomos pra padaria. Ficamos lá mais de meia hora tomando café, conversando. Entendeu? Ambiente diferente. É isso que é fazer algo diferente. E as pessoas não entendem. Acham que ninguém consegue colocar uma meta. Fala, gente, é algo que vai te fazer bem. De repente, ele até teria colocado isso como meta na reunião, né? Às vezes foi, né? Mas fez uma meta que dependia de mim para cumprir a meta. Mas eu, com meu conhecimento e hoje com a minha coerência, eu disse sim para ele. Mas pensei antes de dizer, porque a princípio eu já ia soltar um não. Mas aí eu falei, mas vamos sim. Entendeu? Então é isso que eu falo. A gente está muito acostumada, a gente se acostuma fácil com as coisas, igual você falou do ritual, da rotina. Tem que ter disciplina, tem que ter tudo. Mas assim, às vezes, ou experimentar algo diferente, pode ser bom. Você só vai saber se você for. Exatamente. Se eu não for, eu ia ficar bem, mas será que eu deveria ter? Não, eu ia ficar com culpa. Porque ele ia ficar chateado, porque ele me fez um convite. E um convite viável, né? Viável, que não tinha nada para eu falar, não vou, né? Não tinha nada para mim fazer naquele dia, nada de compromisso, nem nada. Eu aceitei. Por quê? Na hora me veio o amor exigente, né? A gente tem que ser coerente nas nossas decisões. E foi totalmente em cima da coerência que eu disse sim. E saímos para tomar o café.
Tudo bem, quando cheguei meio-dia, ainda fui pra cozinha fazer uma garrafa de café para ele, que ele toma café o dia todo, mas foi ótimo, uma experiência excelente, que há muito tempo a gente não fazia, né? Então é isso que eu falo. E a gente fica naquela, muitas vezes a gente fica naquela só do não. Então o amor exigente nos orienta a dizer não, mas dependendo da situação. Na hora que eu falei, que eu pensei em falar não, que eu falei sim, eu lembrei de amor exigente. Então eu vivo amor exigente. Você falou um sim seguro também. Seguro, né? Não. Então, assim, essa é a diferença do conhecimento ao longo do tempo. Não é simplesmente só para agradá-lo. Não é simplesmente porque você sempre cede, né? Não. Tem todo um histórico. Exatamente. É igual eu falo, né? Ele tem 7 anos de amor exigente. É também um voluntário. E eu, 9 anos de amor exigente. Aí tem pessoas que falam, meu marido não quer vir, meu companheiro não quer. Gente, seu companheiro é seu companheiro, você é você. O amor exigente é um programa individual. Eu Sim. cuidar de mim, ele é para mim. Para eu me cuidar, para eu cuidar da minha saúde, para eu viver a minha vida em comunhão com o outro, mas respeitando o outro, aceitando o outro, mas não admitindo desrespeito. A palavra certa é essa, que o que a gente mais vê hoje é desrespeito, tanto entre casais, entre pais e filhos, netos e avós, entendeu? É muito aprendizado, sabe? E eu vou te falar, não sei nada ainda, tá, Samuel? Tenho certeza que eu ainda vou morrer sem aprender tudo. Com certeza. Porque o amor exigente, ele é muito amplo. Quanto mais eu leio, mais eu me surpreendo. Quanto mais eu vivo na leitura, né? Quanto mais eu leio, mais eu me surpreendo, mais eu me encontro naquelas propostas que nos é passada e muitas vezes nós deixamos passar. Nós deixamos passar. Deus dá várias oportunidades. Quando a gente não acolhe aquelas oportunidades, sabe o que acontece? É o que ele fez comigo. Me leva no fundo do poço para eu abrir o olho. Que a gente coloca uma venda, não quer ver nada, não quer acreditar em nada, não quer fazer movimento nenhum. E a oração da serenidade, ela nos orienta a isso. Serenidade, coragem, aceitação. Discernimento. Exatamente. Então, se a gente não... Se a pessoa praticar a oração da serenidade, todos os dias, o que ela orienta, a pessoa vai ser uma pessoa muito melhor. Ela não vai incomodar o outro. Não vai incomodar, porque a gente incomoda o outro. Quando a gente não tem conhecimento, por isso que os relacionamentos hoje estão, assim, muito difíceis. A gente está vendo aí casais, casais separando com 2, 3 anos de casado, com filhos, né? Então, eu fico pensando, por que os tempos mudaram dessa forma? Mas nós temos que adaptar. Só que para adaptar, você não pode querer mudar você, buscar novas atitudes em você, se você não tiver conhecimento. Porque aí você acaba se metendo os pés pelas mãos, né? Então, eu falo do conhecimento, ele é necessário, não é obrigatório, mas ele é necessário. E vamos colocar em prática a oração da serenidade. Perder o medo. Semana passada eu ouvi uma música, acho que é de Jota Quest. Medo, eu não te escuto mais. Conheço. Né? Então, é isso. A hora que vier o medo, o que você tem que fazer? Eu não te escuto mais, quero nem saber, né? Se do medo, substitui esse medo por coragem. Aí coloca na sua mente, coragem, eu te acolho, né? Porque é muito sofrimento. E se a pessoa não entender que o medo, a culpa, ela acaba com a vida da gente. Não acaba com a vida de uma vez, mas ela acaba com a nossa saúde. Vai consumindo. Vai te minando, vai energia. minando, tira toda a sua energia. Você começa a pensar só no outro. Quando você está com medo, você não pensa em você. Porque você está tentando controlar o outro.
Você sofre até no sentido de ficar procurando alternativa, de buscar forma, porque você tá preocupado como é que o outro vai reagir. Só do outro. Eu já falei que o maior medo que eu tinha nessa ativa do meu filho era dele ser preso. Dele roubar e ser preso. Ele fez os dois. E você não teria como evitar, mas você tava tentando, né? Pois é, mas eu tinha um medo, uma vergonha, uma coisa assim, impressionante. E quando tudo aconteceu, daquilo tudo que eu tinha medo, agora, né? Agora, como se diz, é correr atrás do prejuízo. O que eu posso fazer? Aí uma pessoa abençoada me falou de amor exigente. Foi quando ela me falou e no mesmo dia eu procurei. E daí para frente já se passaram 9 anos, já está quase 10 anos. E eu cada vez melhor. E você falou a questão de ficar um ano e resolver, né? Que vai ver os 12 princípios num ano só. Mas a gente nunca tá igual, né? Cada ano a gente vai estar mudando, No amadurecimento, né? O tema, o título do tema parece ser o mesmo, mas a partida dos outros ali, né? É uma faculdade ali, né, intensa sobre relacionamento. Outro dia eu falei, eu não sei quem me perguntou, que achava que me conhecia da faculdade federal. Eu falei, eu sou letrada, mas pela vida, tá? A vida. Conhecimento tenho, porque eu busquei conhecimento. Os livros que eu já li, eu continuo lendo, vou te falar, é uma joia na minha vida. É o que eu tenho de melhor hoje, o hábito de leitura. Gente, criem hábito de leitura. Aí, você sabe que eu estou tendo dificuldade, não é assim, arrogância não, mas estou tendo dificuldade em participar de palestras. É mesmo? Não tá a princípio não, eu devorava tudo, né? Mas eu já li tanto sobre o tema, tanto, que às vezes eu vou numa palestra, tudo que o cara falou ali, tá dentro daquilo que eu já li. Aí eu fico, gente, né, vou ficar aqui lendo um outro livro, porque de repente vale mais a pena. Vou assistir algo que eu gosto, que é esporte, né? Ligo minha televisão, vou assistir um joguinho, uma coisa assim. Me faz muito bem. E fazermos sempre para nós, sempre por nós, aquilo que nos faz bem. Aquilo que nos dá prazer de fazer. Hoje eu sou uma pessoa que eu não faço nada obrigada. Não faço. Eu amadureci. Por isso que eu falo que viver depois dos 60 tem essa vantagem, né, Samuel? A gente já pode fazer aquilo, escolher. Nós temos escolha de fazer aquilo que nos faz bem. Aquilo que nos dá prazer. Porque antes eu fazia muitas coisas que por obrigação. Eu não faço nada por obrigação. E tudo que me incomoda eu descarto da minha vida. Eu não vivi, passei dos 60 mais quase 70, para eu ficar aí fazendo cara de paisagem pro outro, não. Esperando algo acontecer que vai mudar, vai melhorar. Não. Eu sou muito dinâmica. Eu me tornei uma pessoa muito dinâmica. É isso que importa. Tanto que na minha academia eu não falto. A minha parte da manhã ela é dedicada à minha academia. Não tem horário de chegar em casa se eu sair de casa 9 ou 10 ou 11. O importante é que até meio-dia eu concluo o meu exercício na academia. Aí a parte da tarde que eu vou fazer algo que já é da minha rotina de fazer, alguma coisa dentro de casa, limpar uma casa, aquela coisa toda, né? Pôr a roupa na máquina. Mas a minha parte da manhã não tem jeito. Ninguém conta comigo. Não atendo telefone. Às vezes eu respondo a alguma pessoa, mas se der vontade. Senão ela vai aguardar. Ponto. Eu não aguardo. A gente não aguarda 9 meses para nossos filhos nascerem. Aí a pessoa você dá o seu telefone para a pessoa, o seu contato para a pessoa, né? Entrar em contato com você, que você vai, né, ajudar e tal. Aí a pessoa quer que você responde na hora que ela mandou a mensagem. E fica mandando mensagem. Eu finjo morta, né? Primeiro eu vou fazer o que é da minha disciplina. Tomar meu café, vou pra academia. Na hora que eu voltar, eu dou uma olhada no celular. Muitas vezes nem abro o celular. Aí que eu vou responder e vou... Se é pessoa para adicionar no grupo, se é pessoa que está pedindo alguma ajuda, quer ligar, atendo também. Se a pessoa, depois que a pessoa já está adicionada no meu contato,
Se ela me pedir pelo WhatsApp, se pode me ligar ou coisa e tal, pode ligar, atendo, se eu estiver com tempo. Então hoje eu sou assim, eu não faço nada que eu não quero. E tudo que eu faço com amor. Aí vive mais serena, né? Não, minha vida muito boa, muito boa. E eu já teria perdido as esperanças, né? Que viver 13 anos nas situações em que eu vivi, que eu vejo lá famílias que já viveram foi 20, 25, 30 anos nessas condições. E ainda estão sobrevivendo, o que não é vivendo, né? Viver o que eu vivo hoje, né? Porque... aproveitando os minutos. Exatamente. Degustando uma comida bem. E cuidando da saúde, entendeu? Aí a pessoa fica ali, tem pessoas que têm 40 anos nessa caminhada e muito adoecida, lógico, né? E não só adoecida, como vem também as enfermidades, né, Samuel? Que nós sabemos que o corpo responde, o físico responde. Quando você fica trancado dentro desse sofrimento por muito tempo, seu corpo vai, sua autoestima cai, a sua imunidade vai a zero. Samuel, tem 8 anos que eu não tenho uma gripe. Nossa. Não gripo. E convivo, abraço todo mundo que você vê lá, chega gente gripada, chega gente com Covid, chega gente com não sei o quê. Nada. É o quê? Imunidade. A nossa imunidade não é só alimentação, não. A nossa imunidade está dentro do nosso emocional. Se você estiver com o seu emocional ok, a sua imunidade vai lá em cima. Ser feliz, ter paz, boa noite de sono. Você que falou lá, vai responder 3 perguntas que você mais preza na sua vida. Eu coloquei em primeiro lugar uma boa noite de sono, uma alimentação saudável e um exercício físico. Para mim, é fundamental. E quando você se torna uma pessoa disciplinada, que eu aprendi a ser dentro do Amor Exigente, né? No programa Amor Exigente, você não faz nada correndo, você não se estressa, você não preocupa. Você não preocupa. Será que hoje, igual por exemplo, hoje apesar de eu acreditar que eu poderia atrasar um pouco do horário que você passa lá em casa, mas eu olhei no relógio, calculei bem, dá tempo. Ainda tá dentro da mão, sem correria. Sem correria, sem estresse, sem nada. Então, quando a pessoa não é disciplinada, não é organizada, o que acontece? Esquece as coisas para trás. Acontece. Faz correndo, deixa de fazer, perde compromisso. O meu material das reuniões de quinta-feira, Samuel, eles não saem da minha pasta. Renovo texto, renovo revista, espiritualidade, mas na quinta-feira que eu sento ali, eu abro e verifico tudo, o material do café também, mas fica ali organizado. Eu não tenho como esquecer nada, só se eu não for. Organização, disciplina, é isso tudo que eu envolvido. falo, isso que eu falo. Nízia, já tem ouvinte aqui perguntando, lógico, tem vários aqui pedindo sobre a cura de vício de drogas, vida profissional, também pedindo oração para libertação do alcoolismo de alguns familiares aqui, proteção para toda a família, parabenizando também pelo programa. Alguém mandou até um print aqui, ó, você compartilhou no grupo, mandaram um print aqui, visualizaram mesmo e marcaram presença participando conosco aqui para aprender um pouco cada vez mais. Deixa seu contato, por favor, que tem pessoas perguntando como que se faz para poder participar de alguma reunião, né? Se associar, que usou o termo se associar, mas para poder ingressar e ser membro de algum grupo, passa seu contato. Ajuda, então, né, Samuel? Buscar ajuda. Pedir ajuda. A humildade, o Luiz ontem falou muito sobre a humildade. A gente tem que ter a humildade de saber que nós não damos conta sozinhos, né? E temos um programa gratuito que acolhe e ajuda as famílias, né? E também as pessoas que têm problema que seja droga, ajudamos também os dependentes. Nós temos um grupo para eles, né? Então vamos lá, meu telefone é 31 98459 4808. Pode repetir. 31 98459
4808. Isso. Só mandar mensagem no WhatsApp, igual, né? Eu não atendo telefone assim. Novos contatos, né? Novos contatos, não. Normalmente eu adiciono a pessoa, então me chama no WhatsApp, que aí eu converso. E temos várias reuniões em Belo Horizonte e em Minas Gerais, tá? Que não é do estado, e o Brasil todo, né? Então é só fazer contato que vocês receberão as orientações. E com certeza funciona, gente. Se não funcionasse, não teria tanto. Porque eu não sou a única, né, Samuel? Justamente. Se eu estivesse aqui falando só de mim, deu certo para mim, não. Conheço milhares de pessoas que hoje estão vivendo essa mesma tranquilidade que eu vivo hoje através do programa de Amor Exigente. E já foi lançado o novo congresso, né? Já tá marcado já. Uai, Recife. Ah, é de Me Recife. pergunta se eu eu sabia vou. o lugar, não sabia Me quando. pergunta se eu vou. Você vai mesmo? Com Início de certeza. setembro. Com certeza. Nunca mais perdi um congresso desde que eu conheci. Todos. Maravilha. Todos. É isso aí, querido ouvinte. Então, muito obrigado aí pela sua participação, acompanhar, né, esse programa. Não desliga dessa Rádio Santo e Abençoado, permaneça conectado aí, vai seguir agora com o terço, com a celebração da missa. E em breve a gente está aqui de volta, terça-feira que vem, se Deus quiser, né? E a Anísia, mês que vem, nós estamos contando com a presença dela aí. A vocês ouvintes, então, uma abençoada semana, saúde e paz para todos. Obrigado, Gustavo, mais uma vez por nos receber aqui. Obrigado a Gospel Mira. E a família de Caná permanece à disposição para ajudar aqueles que mais necessitam. Um abraço a todos, com Deus. Fique com Deus, boa semana, né? Um final de mês, né? No próximo mês estaremos aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Saúde e paz. Saúde e paz. A Gospel Mira FM apresentou Programa Família de Caná.